Ah, beleza. Bom dia, Samuel. Ederli entrou aí também. Bom dia. Bom dia. Será que. Bom, já deu tempo do povo sair lá da. Tava contando aqui, Ederli, que eu entrei na sala errada. Eu entrei na dos jovens. Tô Eu, ligado mano. que você botou o link errado. Eu, mano. Ai, cabeção, né? É porque eu copiei o link anterior e era de quando a aula era em conjunto, né? Uhum. Aí já viu o serviço. Mas tá bom, então. Gente, vamos começar aqui nossa aula. Vamos orar, pedir a presença de Deus, a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa entender, compreender a palavra dele, né? Ô, Larissa, você poderia orar para a gente, por favor? Eu ou a Ferris? A Fé que está por aí também, não é você mesmo. Tá, tá bom. Pai, obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por cada aqui que está presente, ó Pai, para ouvir mais da tua palavra, Senhor. Abençoe os que não puderam participar também, porque o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Abençoe o Felipe, que vai nos trazer a palavra, ó Pai, para que podemos aprender e te seguir, ó Pai, a cada dia. Obrigada pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Beleza. O João, a Larissa está aí com você também? Vocês estão no meio. Não, ela tá no celular, tô no computador. Ela tá aqui já. Ah, é, tá aqui. Tá. Às vezes não aparece para mim por causa da lista, né? A Bárbara entrou aí. Bom dia, Bárbara. Então vamos lá, gente. O nosso tema tem a ver com o reino de Deus. O reino chegou. E semana passada vocês conversaram um pouquinho com o pastor Flávio a respeito de João Batista. O Ederli está conectado aí também, porque ele ele será um dos professores, né? E hoje a gente vai focar um pouco mais na pessoa de Jesus Cristo. E é bastante interessante essa lição, porque Jesus, ele é reconhecido por alguns nomes, né? Que nem quando você lê lá os evangelhos, você vai perceber que de vez em quando chamam ele de Cristo, Messias, Filho de Deus, Filho do Homem, Senhor, e o próprio Nazareno, e até e o de e na maioria das vezes o nome mesmo, né? Jesus. E é curioso que o nome que é utilizado para a pessoa de Jesus aponta para certas características dele, entendeu? E na Bíblia tem muito disso. Quando você for estudar um texto, alguma história bíblica, uma história bíblica, é interessante investigar o que, que o nome do personagem indica, né? O que, que o nome do personagem significa. Isso vai te ajudar a compreender um pouquinho mais a respeito. Porque, por exemplo, Jacó, né? Jacó significa enganador. E aí você lê a história de Jacó, meu, é ele passando a perna em meio mundo, né? Então, então ele tem essa característica. Quando você vai estudar, por exemplo, a angiologia, né, que é o estudo dos anjos, e dentro desse assunto você vai estudar demonologia, os demônios, você vai perceber que vários nomes diferentes são dados para Satanás. Enganador, diabo, Satanás, serpente, dragão, e tudo isso aponta para características da sua função, do seu trabalho, do seu poder, até mesmo, né? Então, a mesma lógica se aplica aqui na pessoa de Jesus. Os nomes diferentes apontam para funções, cargos e, por assim dizer, habilidades, características diferentes. Só deixa eu fechar aqui minha janela, porque está dando variação de. Não, deixa eu acender isso aqui. Pera aí. Eu vou fechar a câmera para vocês não verem. Ô, carambola. Aí, pera aí, fica aí. Ai, voltei.
Tá a mesma porcaria, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e ela é uma pergunta muito recorrente e muito, né, comum, assim, é aquela famosa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Às vezes a gente está tão acostumado a ir para a igreja e ficar escutando Jesus, 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 que uma figura se forma, né? Para mim Jesus é desse jeito, não fisicamente, né? Mas a pessoa dele, a função dele. Só que às vezes a gente tem uma percepção errada e a gente precisa ter uma percepção correta, uma ideia correta de quem é Jesus Cristo. E logicamente a Bíblia vai nos apontar de fato quem é esse Jesus. Em primeiro lugar, vamos abrir a Bíblia lá, todo mundo abre a Bíblia em João 1, e aí a gente vai ler do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3. Beleza. O João Ferres, você poderia ler para a gente, por favor, do texto? Passo. É de 1 ao 3, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Beleza. Gente, esse texto, apesar de curto, ele é recheado de informações a respeito de Jesus, tá bom? Quando ele leu na versão da igreja, eu tenho uma versão aqui que é NVI. É muito semelhante, quase que não vai dar alteração. E aí, quando a gente lê esse texto, ele vai dizer o seguinte, ó, no princípio, e aqui ele está pensando o princípio de tudo, na criação do mundo, ok? Quando você ler esse texto, pense na criação do mundo. No princípio, lá na criação do mundo, era aquele que é a palavra, o verbo. Tanto o verbo como palavra é a tradução para a mesma expressãozinha lá no grego, né? Então, lá na criação do mundo já existia a palavra. E essa palavra, esse verbo do qual o João está falando, é Jesus Cristo, ok? Então, aqui já mostra para a gente uma coisa chamada de pré-existência. Jesus, antes de nascer da Virgem Maria, ele já existia. Não com esse nome Jesus, não conhecido como Jesus Cristo, mas a pessoa, o ser, né, a consciência, ele já existia, ok? Mais conhecido como a segunda pessoa da Trindade. Então, olha só como é pesado e poderoso esse início de versículo. Nós aprendemos que Jesus existia desde antes do seu nascimento. Ele estava lá na criação do mundo, ok? Aí o versículo continua, dizendo, ele estava com Deus e era Deus. Aqui é outra profundidade, porque aqui tem duas coisas. Em primeiro lugar, ele estava com Deus, mas ele era Deus. Então, quando você fala que uma coisa está com a outra, significa que são duas coisas separadas. É ou não é? É ou não é? É. Né? Uma coisa está com a outra, então eu tenho dois objetos diferentes. Vamos por partes, né? Então, aqui ele está fazendo uma separação, uma diferenciação entre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, e a pessoa do Filho de Jesus Cristo. Ele está fazendo a diferenciação entre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, e a pessoa do Pai, de Deus Pai, né? Então, separados, diferentes. Mas aí o versículo continua dizendo o seguinte: ele estava com Deus e era Deus. E aí a gente começa, aí vocês vão lembrar sobre da Trindade. E nós estudamos a Trindade ano passado. Eu me lembro sobre isso, né? Então, isso aqui já é a demonstração da Trindade.
Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito, embora Deus Espírito não apareça aqui nesse versículo. Então, terminando esse primeiro versículo, nós descobrimos que Jesus Cristo ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele é diferente de Deus Pai, mas ele é Deus, ok? Eu não vou ficar batendo na tecla a respeito de, nossa, ele é diferente, mas ele é Deus, porque isso diz respeito à Trindade, e todo mundo aqui participou. A Trindade é outro assunto, tá? E como a gente já tratou disso, então a gente só está reforçando. Então, notem a riqueza só do primeiro versículo de João, né? E aí, o versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Nossa, o versículo 2 é bem curtinho, né? Ele estava com Deus no princípio. Olha o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Gente, olha só que informação preciosa. Quando a gente aprende lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, muitas vezes a nossa mente vai direto para Deus pensando Deus Pai. É ou não é? Deus Pai criou todas as coisas, ele é o Criador. Mas conforme a revelação da Bíblia vai se desenrolando, a gente aprende que quem executou a obra da criação foi, sim, Deus Pai, mas por meio do Filho. Então, ele, o Filho, Jesus Cristo é quem criou, de fato, todas as coisas. Às vezes a gente lê os versículos e não presta atenção. O Criador final de todas as coisas é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. É o que o versículo está falando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele. E aí ele continua. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses, não tá aqui comigo? Colossenses 2, deixa eu abrir Colossenses 2, quer ver? Vai falar sobre isso também. Cadê? É o 2 ou é o 3? Aqui, ó. Bom, não tô achando aqui no computador, mas depois eu vou procurar na minha Bíblia e eu leio para vocês. Então, primeira coisa, Jesus Cristo, ele é o criador de todas as coisas. Alguém não tinha essa percepção? Quem que não sabia disso e passou a saber agora? Comenta aí. Fala alguma coisa. Fala assim, eu. Todo mundo sabia? Vocês estão bom mesmo, hein? Vocês são bichão, hein? Ele é a luz. Capítulo 1, gente. Vocês também, hein, para me ajudar. Capítulo 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, né? E para ele. Então, Jesus Cristo é o Criador, né? Então, guarda essa informação, isso aí é teologia da boa, beleza? Outra coisa interessante que a gente precisa aprender sobre a pessoa de Jesus Cristo é que ele revela a pessoa de Deus Pai. Ele revela Deus Pai. Por quê?
Porque ninguém nunca viu a Deus. Agora, quem vai ler é a outra Larissa, Larissa Félix. Abre lá, Larissa, em João 1,18. João 1,18. Larissa? Alô? Morri. Ô, João, Larissa tá por aí? Era pra tá, né? Ai, meu Deus. Então, acho que ela tá com algum probleminha técnico. Bom, João 1,18 diz o seguinte, enquanto a Larissa volta aí à sua conexão normal. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. E aqui é Deus. O microfone dela tá com pau. Tudo bem. Ninguém jamais viu a Deus. E aqui João está pensando realmente em Deus Pai. Tá? Porque como a gente está falando do Filho, Filho, Deus, então aqui é importante fazer essa diferenciação. Ninguém jamais viu a Deus Pai. Mas o Deus unigênito, e aqui está falando agora do Filho, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, por isso que Jesus vai falar que quem vê a mim, vê ao Pai. Entenderam? Então, ninguém jamais viu a Deus, é impossível ver a Deus. Em alguns momentos, principalmente na história do Antigo Testamento, Deus permitiu que as pessoas vissem vultos de Deus, né? Igual a Moisés que viu as costas de Deus passando. Porque se de fato alguém visse a Deus, morreria. Mas Jesus Cristo faz esse papel de intermediador, né? Ele faz um meio de campo. Então, quem vê a Jesus Cristo vê o próprio Deus, né? Então, isso é muito legal. Então, em João, a gente está aprendendo que ele é Deus, mas ele é diferente de Deus Pai, ele é o criador de todas as coisas, e ele estava... Bom, eu ia falar, né, que ele estava com Deus na criação. Na verdade, é ao contrário. Ele estava com Deus Pai na criação e ele foi o executor de toda a criação. Gente, tudo isso aqui que a gente está estudando, embora seja uma simples revistinha de escola bíblica dominical, mas o assunto, isso tudo que a gente está conversando, não é tão simples. Tanto que a gente estuda isso no seminário, né? E lá é chamado de cristologia. Olha só que doideira, né? Então, quando você for almoçar com seus pais hoje, e eles perguntarem, e aí, o que você aprendeu hoje? Você fala assim, hoje eu aprendi sobre cristologia. Rapaz, hoje eu aprendi sobre cristologia. Chique demais, muito bom. Tá. Que mais? Alguma pergunta até aqui? Alguma consideração? Voltou a funcionar meu microfone? Voltou. Beleza. Eu tinha lido, tá? Tinha. Ninguém escutou. Mas tá bom. Tudo bem, está perdoado. Vai, não peques mais. Sobre o que eu falei até aqui, nenhuma dúvida, nenhuma consideração, nenhuma palavra de sabedoria? Não? Então tá bom. Bom, além de ser a palavra encarnada, tudo isso que a gente descobriu aí lendo o Evangelho de João, eu falei que a gente ia conversar sobre alguns nomes pelos quais Jesus é conhecido. O primeiro deles, que eu quero destacar aqui, é a expressão Filho do Homem. Eu acho que na música que a gente cantou ontem, falava, né? É filho do homem, vestido... Então, tem essa partezinha de filho do homem. Tá. Esse título, filho do homem, gente, é o título que Jesus mais gostava de se autorreferir, né?
fazer auto. Tipo, ele dizia, eu sou o filho do homem. Ele gostava desse título para ele mesmo. Ele usou bastante. Ele usou muito. Na verdade, esse título é usado nos evangelhos mais de 40 vezes. Imagina só, a expressão filho do homem é repetida por mais de 40 vezes no Novo Testamento. E essa expressão vem lá de Daniel, capítulo 13, versículo 7. Ó, Daniel. Ô, Ederli, abre pra gente lá em Daniel 7:13. Daniel 7:13. Lê pra gente. Enquanto o Ederli ele abre aí, todo esse contexto do capítulo 7 de Daniel é uma visão que o profeta está tendo em relação a reinos que viriam ainda, né? Reinos da Babilônia, reino medo-persa, grego e romano. E aí essa profecia diz respeito que esses 4 reinos, embora fortes, embora muito importantes e poderosos e relevantes, eles iriam cair, eles iriam acabar, né? Como tudo acaba. E um reino muito mais poderoso iria surgir, que é o reino do Messias, o reino do Filho do Homem, que o Ederli vai abrir, vai ler aí pra gente. Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem, e se dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Perfeito, valeu. Então, essa expressão filho do homem aparece a primeira vez aí, de Daniel, né? Então, quando a gente pensa em filho do homem, Jesus se auto-referindo como ele sendo o filho do homem, é Jesus cumprindo essas funções e o papel do filho do homem. E que, por várias vezes nos evangelhos, a expressão filho do homem está vinculado à humanidade e ao sofrimento de Jesus. Peraí, como assim humanidade? Vocês precisam se lembrar o que a gente acabou de ler em João. Em João, capítulo 1, a gente aprende sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas também ele é homem. Ele é um ser de carne e osso, né? Com as necessidades físicas de se alimentar, de dormir, de ir no banheiro também, de ficar aflito, né? De ficar nervoso. Se bem que Deus também fica irado, né? Não é uma característica meramente humana, mas ele é humano como todos nós, né? Ele cresceu, ele chegou aos 30, passou dos 30, então ele deve ter começado a ter umas ruguinhas aqui a colar, né? Então, não tinha tanto os vigor de quando tinha 20 anos, tudo isso ele sentiu. Então, a expressão filho do homem aponta para a sua humanidade. Ele é homem. E também aponta para o sofrimento. Jesus sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ele iria sofrer. Então, por várias vezes, ele dizia que o filho do homem iria padecer, iria passar por muito sofrimento. Ao mesmo tempo, algumas vezes essa expressão filho do homem também é utilizada para divindade. Olha só, é bem completa a expressão, porque é utilizado tanto para a humanidade como a divindade, né? Quando ele realizava curas, milagres, coisas extraordinárias, né? Então, esses atos divinos também são relacionados à expressão filho do homem, ok? Não só a humanidade, divindade, sofrimento, mas também a exaltação. O que é a exaltação? A gente precisa lembrar que Jesus viveu, teve o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou, e depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus e se sentou à direita de Deus, em glória.
né? E esse estado, né, esse momento de estar sentado ao lado de Deus em glória, em majestade, existem versículos também que encaixam, né, a expressão o Filho do Homem exaltado, naquele momento de glória e de divindade. Beleza? Esse é o Filho do Homem. É só uma pinceladinha, mas mesmo assim a gente consegue aprender bastante coisa a respeito do Filho do Homem. A respeito de Filho do Homem, alguma consideração? Alguma pergunta? Ninguém aí? Não? Tá bom. Ederli, o Ederli, eles são assim mesmo, viu? Então, quando você for dar aula, você. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar lá. Então você Não, eu vou dizer o seguinte, Felipe, se se segue alguém o barco. tiver com remela, se tiver descabelado, pode abrir a câmera, ninguém vai fazer figurinha, não. E se alguém fizer, Deus vai castigar. Não, ó, essa briga aí, eu já falei para outra pessoa, não sei quem que foi, mas essa briga aí de abrir a câmera, eu já perdi faz muito tempo. Tanto que eu comecei a aula, eu nem falei nada, né? Nem falei nada, já essa guerra aí já perdi, nem entro mais no mérito. Mas tá bom, se você quiser voltar nesse assunto aí é com você. Então tá bom, vamos seguir aqui. Segunda expressão, então, que vira e mexe aparece para a pessoa de Jesus, que é a palavra Cristo. Gente, essa aqui é famosíssima. Cristo significa o ungido, né? Na verdade, é a expressão grega para Messias. Então, Messias é uma expressão hebraica, que significa ungido, e Cristo é a mesma expressão, só que no grego. Entenderam? Porque a Bíblia, ela sempre vai estar relacionada com dois idiomas, ou grego ou hebraico. O aramaico, de vez em quando, entra aí para bagunçar um pouquinho, mas grego e hebraico é o que mais é utilizado. Os dois significam Messias. Então, isso tudo significa que Cristo, muito mais. Tem gente que acha que é o segundo nome, né? Tipo, eu me chamo Felipe Mateus. As minhas irmãs se chamam Kátia Raquel e Valéria Raquel, né? E aí penso que Jesus Cristo, Cristo é o segundo nome. Não, não é. Cristo é um título. Na língua grega, até mesmo Cristo é um adjetivo, entendeu? Está qualificando. Então, Cristo é a função, é o que ele desempenha, é o Messias. E aqui é interessante também porque, como Cristo significa o ungido, e unção, o que é? Era aquele ato, aquela ação de quando alguém pegava uma quantidade de óleo, de azeite, às vezes eu acho que também era feito com perfume, e derramava sobre a cabeça. Quem eram os ungidos no Antigo Testamento? Reis e sacerdotes. Profetas não era normal ser ungido. Teve um caso ou dois que houve uma unção, mas como prática cerimonial que tinha que passar pelo processo da unção, né? Olha que unção acontecendo na careca. Ó, a unção. Reis e sacerdotes. E quando esse óleo era derramado, isso simbolizava a, a ação do Espírito Santo em cobrir a pessoa. Aquilo simbolizava que, da mesma forma que a pessoa era coberta pelo azeite, pelo óleo, aquela pessoa seria coberta pelo Espírito Santo e controlada e conduzida pelo Espírito Santo, tá bom? Então, Jesus Cristo, ele é o ungido. Ele vai ser o sacerdote, o rei, né? O legal disso tudo é que o Novo Testamento nos ensina que todo mundo é ungido. Todo mundo é ungido. Eu sou ungido, você é ungido, né? Ungido como no Espírito Santo. Se você é crente, se você tem o Espírito Santo, então você foi ungido com o Espírito Santo, né? Saiba disso.
Então, não é só pastor, presbítero, né? Eles são os ungidos do Senhor. Todo mundo é ungido. Todo mundo é ungido. É bom ser ungido? Claro que é bom, né? Mas todo mundo é. Todo mundo crente. Todo mundo crente, tá? É curioso que essa coisa de Cristo, né? Era um assunto que o judeu gostava muito. Por quê? Porque eles esperavam o Messias. Os fariseus, a gente ouve falar muito mal dos fariseus, né? Mas os fariseus, eles esperavam o Messias. Os samaritanos, que era um povo que não se dava bem com o judeu, e o judeu não se dava bem com ele, também eles aguardavam o Messias. Então, quando Jesus chegou, ah, havia uma expectativa no ar, mas quando Jesus apareceu, ele não se apresentou como o Messias a princípio, porque a ideia de Messias para os judeus era totalmente diferente, né? Era um político, um general militar que iria redimir Israel do seu politicamente, né? Ia libertar Israel dos romanos, mas de repente chega Jesus montado num, num burrinho, num jumentinho, nasceu pobre, numa cidade quase que irrelevante, e aí o pessoal realmente recusou a messianidade de Jesus Cristo, tá bom? Então, quando você pensar em Cristo, lembre-se disso, ungido, Messias, o cumpridor da promessa, o enviado de Deus para resgatar a humanidade. Beleza? Alguma consideração aqui? Alguém pensava que Cristo era o segundo nome de Jesus Cristo? Né? Felipe, tu estava falando aí a respeito dele ter nascido pobre. Eu acho que foi uma das razões que mostrou mais a humildade dele em si. Porque imagina se ele nascesse em um berço rico e, digamos, as pessoas que se aproximassem dele seriam mais aquelas pessoas que são ricas ou digamos, de posses, essas coisas, e não as pessoas mais humildes. Então, ele veio para os humildes, não só para os ricos, mas para os humildes também. Então, ele se fez humilde. É. Isso é interessante também, porque sendo rico, muitos poderiam se aproximar com interesse, né? Agora, pô, o cara é pobre, esse cara é pobre, tá falando que é Messias, quem que esse cara pensa que é, né? Então, realmente foi muito interessante. Uma outra expressão aqui que eu quero destacar para vocês é o Filho de Deus. Filho de Deus. Então, ele é conhecido como Filho do Homem, como Cristo e Filho de Deus. Né? Filho do Homem, Filho de Deus. Nessa aqui de Filho de Deus, essa expressão, na Bíblia toda, ela não é reservada só para Jesus Cristo, tá bom? Por exemplo, Israel, o povo de Israel, por algumas vezes foram chamados, sim, de filhos de Deus. Os anjos foram chamados de filhos de Deus. Algumas autoridades de Israel, como os reis, foram chamados de filhos de Deus. O povão, filhos de Deus. E agora, o Jesus Cristo, né, o Messias, ele é chamado de o Filho de Deus também, né? E esse título é legal porque várias pessoas, vários personagens testificam e testemunham que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, o Pai, o próprio Deus Pai, testemunha isso. Em que momento? No batismo. Lá, Mateus. Quem vai ler agora? João já leu. Deixa eu ver quem está por aqui. Ferri estava sem microfone. Não, mas a Ferris só consertou o microfone, né? Ô, Ferris, lê pra gente Marcos 1:11. Marcos 1:11. Aí a gente vai ver o próprio Deus Pai falando esse. Aí ela vai ler. Mas outros
dois personagens que eu quero destacar. O próprio Satanás chega a afirmar, esse aí, ó, é filho de Deus, é uma outra testemunha, né? E os discípulos reconhecem que tu és verdadeiramente o filho de Deus. Então, Jesus se declara o filho de Deus, os discípulos declaram que ele é o filho de Deus, o inimigo Satanás declara que ele é o filho de Deus, e agora a Ferris vai ler a declaração de Deus Pai. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Beleza, fechou. Tu és o meu filho amado. Então é o filho, e aí é Deus falando, né? Então, tu és o meu filho, e eu me agrado de você, né? Então, esse é um testemunho. Toda essa expressão filho, filho de Deus, ela vai destacar a divindade de Cristo, logicamente, né? Vai destacar um aspecto da Trindade também, né? Porque ele vai fazer uma diferença. Ele é divino, mas ele não é o Pai, ele é o Filho, né? Às vezes isso causa confusão, mas é confuso mesmo, né? E o nome Filho de Deus também vai destacar, vai destacar também para a forma sobrenatural que Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu, o Filho de Deus, ele nasce de uma virgem. Não tem como uma virgem dar à luz, né? Todo mundo aqui já sabe como os bebês são feitos e de onde eles saem, né? Então, para um bebê ser feito, para uma mulher conceber, ela precisa de um homem. Só que no caso de Maria, foi uma ação do Espírito Santo. E o fruto daquilo foi o próprio Filho de Deus. Então, a expressão Filho de Deus também aponta para esse nascimento sobrenatural de Jesus Cristo. As últimas duas expressões para a gente caminhar para o final da nossa aula é a expressão Senhor. Senhor. Muitas vezes ele é chamado por Senhor, né? E aqui, essa palavra Senhor, né, o famoso Kyrios, lá do grego, aponta realmente para esse aspecto de ser divino, de ser Deus e de autoridade, né? Os imperadores do Império Romano, eles eram chamados de Kyrios, de Senhor. E qual que é a relevância disso? O imperador, ele era adorado. O imperador, ele era considerado um deus. Estão entendendo? Então, quando nós chamamos Jesus Cristo de Senhor, nós estamos apontando para a sua divindade. Quando eu chamo, e isso aqui, ó, presta atenção, se você está dormindo até agora, presta atenção agora. Qual que é a importância de chamar, na oração, eu estou orando, né? Qual que é a importância de chamar Deus de Senhor e não de você, né? Quando a gente chama Deus na oração de Senhor, eu não estou simplesmente tratando ele com respeito, com reverência, né? Às vezes você chama seu pai de Senhor, chama o seu avô de Senhor, seu professor de Senhor, como uma forma respeitosa, né? Quando a polícia te parar, eu tenho certeza que você vai chamar ele de Senhor, né? Porque para manter o respeito, né? Mas quando a gente chama Deus de Senhor, não tem só a ver com respeito, mas quando eu digo, ó meu Senhor, Senhor, eu quero te pedir, esse Senhor já carrega esse aspecto de eu reconheço que tu és Deus, né? No português, uma forma mais clássica, mais respeitosa para se falar com Deus é o tu, né? Tu és. Só que o problema é que quando a gente... Problema não, né? Mas o melhor, em vez de usar... Se você for tentado a usar você, utiliza Senhor. Porque o Senhor, além de respeito, ele denota essa divindade, tá bom?
Essa é a importância do Senhor no lugar de você. E o último nome que eu quero destacar aqui é a própria palavra Jesus. E o Jesus, sim, é nome próprio. Não tinha um único Jesus na Palestina, né? Tinha muito Jesus. Jesus da Silva, Jesus Amaral, Jesus Nogueira, entendeu? Era um nome próprio comum. Hoje em dia, tem gente que se chama Jesus, né? Ah, não tem aquele DJ bonitão lá que foi namorado da Madonna, o Jesus Cruz? Ah, tem esse daí. O irmão da Ivete Sangalo. Eu acho que ela teve um irmão, não sei nem se faleceu, mas ele se chamava Jesus também, né? Então, é nome comum. Mas quero destacar que Jesus é um nome grego que é equivalente a Josué no hebraico, tá? E ambos os nomes, Josué, que é hebraico, e Jesus, que é grego, significa salvar. Tem uma certa discussão aí o que significa Jesus, mas muito provavelmente significa salvar. Ok? Entenderam? Então, quando alguém te perguntar quem é Jesus para você, rapaz, é muita coisa. Jesus é um ser divino, pré-existente, trinitário, messiânico, ungido, filho de Deus, filho do homem. É muita coisa. É muita coisa. Mas para resumir tudo aqui, Jesus Cristo é o caminho e a verdade que leva a Deus, né? A Bíblia fala que todo o que confessar Jesus Cristo com a sua boca e crer no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, toda essa parte teórica que nós conversamos aqui é muito importante. Mas muito mais do que saber a respeito de quem é Jesus, muito mais importante é crer em Jesus Cristo. Crer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu no seu lugar, que você deveria pagar pelos seus pecados, mas por amor e por misericórdia, ele morreu por você, ele te substituiu, a pena, o castigo que deveria estar sobre você, sobre mim, caiu sobre ele. E uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos. Simplesmente pela graça, por crer. Claro que uma vez crendo, uma vez confiando nesse Jesus, eu vou viver de acordo com a palavra dele, né? Mas muito mais é importante saber a respeito de Jesus, mas muito mais importante do que saber é crer na pessoa de Jesus Cristo. Alguma questão aí? Alguma dúvida? Não? Tudo maravilha? Tudo perfeito? Ó, vocês sabem que lá em Botucatu, da onde eu venho, eu era o único professor dos jovens, né? E todo final de matéria eu dava prova, rapaz. Oi, Derli, vou te dar uma ideia, hein? Aplicar prova. Uma provinha interessante, cara. É Só para boa. ver se a galera reteu alguma informação. É uma boa. É uma boa. E aí faz assim, tipo, quem tirar menos de 7 tem que conversar no conselho. Tem que baixar lá para... O que está acontecendo? Você está dormindo durante a EBD? Não pode, né? Então, é isso aí. Alguma dúvida, gente? Não? Podemos encerrar nossa aula? Quem concorda, levante a mão. Levante uma mãozinha. Olha só o João. Olha a fé também, rapaz. Tá todo mundo com fome, né? Então tá bom. Vamos orar e a gente encerra. Oi, Derli, querido. Ora pra gente encerrar, por favor. Vamos sim. Senhor nosso Deus, eterno e bondoso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por tu ser esse Deus bondoso, maravilhoso, conselheiro, ó Pai, tu és o Deus forte, ó Pai, tu és o Deus que nos ajuda, ó Pai, em todos os momentos, tu és o Deus que nos acolhe, ó Pai, mesmo quando somos
falhos, ó Pai, e pecadores dentro da tua graça, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Usa, ó Pai, as nossas vidas para o louvor do teu nome, ó Pai. Satisfaz o teu querer sobre nós, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, a cada dia guardar em nossos corações e nossas mentes, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Que venhamos, ó Deus, a testemunhar do teu amor e proclamar sempre o teu nome, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, no decorrer desta nova semana que se inicia, Senhor. Para que venhamos, ó Deus, a ser fiéis, ó Deus, em todos os momentos, em todas as ações nossas, ó Pai. Te pedimos isso, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, semana que vem a gente vai continuar no assunto aí, Ederli que vai trazer o estudo, falando a respeito da chegada do reino de Deus. Tá bom? Se vocês não foram para a igreja hoje de manhã, espero que estejam lá hoje à noite. A gente se vê por lá. Beleza? Galera, grande abraço. Bom almoço para todo mundo.